Olá, pessoal. Então, continuando o nosso assunto sobre pobreza, nós trabalhamos a questão de conceito de pobreza. Relembrando, pobreza é aquela pessoa que não tem o suficiente para viver. Pobreza, a Bíblia conceitua como aquela pessoa que não tem o suficiente para continuar existindo, manter a sua própria vida. Uma pessoa que não tem aquilo que é necessário para viver, então sim, a Bíblia caracteriza essa pessoa como uma pessoa pobre. A Bíblia em nenhum momento aponta para a pobreza como uma pessoa que não tem coisas. Exemplo, que não tem carro, que não tem casa, que não tem uma moto, que não tem móveis. Em nenhum momento, de capa a capa, a Bíblia conceitua pobreza na ausência de coisas. Este conceito de que pobreza é a ausência de coisas é algo que o mundo nos conceitua, é algo que o mundo nos oferece como conceito de pobreza. E acreditar nisto gera um problema, um sério problema. Acreditar de que pobreza é não ter coisa nos leva a uma sensação desagradável. E sensação desagradável, ninguém gosta. Eu não gosto, você também não. Sentir a autoestima baixa, porque eu não tenho coisas, me leva a uma tentativa de solucionar o problema. Solucionar o problema. E como eu vou solucionar a minha sensação de desagrado? Fazendo algo ruim. Se endividando. Sim, se endividando. Se eu não tenho suficiente dinheiro para comprar um carro à vista, para resolver a sensação de desagrado que eu tenho pelo conceito equivocado de pobreza, eu me endivido com parcela de 60, de 72, até de 80 vezes, mas eu quero ter aquele carro, porque ter aquele carro vai me fazer sentir melhor. Se eu não tenho a casa dos meus sonhos, se eu não tenho condições de comprar à vista aquela casa que eu almejo, eu financio ela em 30 anos. E agora eu resolvo essa sensação de desagrado, porque eu tenho a casa, devendo até a alma, mas tudo bem, eu não sinto mais pobre, porque eu resolvi na minha cabeça, eu consegui preencher o requisito mentiroso que o conceito me pedia, e eu me endividei. Eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho uma moto, eu tenho móveis, tudo endividado. Mas eu tenho. E o problema se torna pior, porque quem deve é escravo. Sim, quem deve é escravo. A pessoa endividada, ela quer ter a honra de pagar aquilo que deve. E para isso ela vai trabalhar 18 horas, ela vai trabalhar 24 horas para conseguir o dinheiro, para pagar aquilo que ela financiou. Então, ela é escrava. E se essa pessoa opta ou não tem condições de não pagar, a situação fica pior. Porque o nome sujo, o descrédito, a sensação diante da família da sua incapacidade de pagar as dívidas, isso torna emocionalmente pior. Depressão, ansiedades, começam a ter problemas sérios por um conceito mentiroso plantado, que levou você a tomar uma atitude muito pior, que trouxe problemas maiores. E um outro viés de pensamento, porque isso dá pano para manga, é o equívoco maior de que a pessoa que compra algo financiado tem a sensação de que aquilo que ela comprou é seu. Exemplo, a pessoa compra um carro, chama os filhos para dar um passeio, apresenta para os amigos o automóvel que comprou e na sua fala ele diz uma frase. Que frase? Meu carro. Comprei, ó, meu carro, é meu. Ele não vai dizer que está endividado em 60 meses. Ele não vai dizer que está devendo até a alma para ter aquele carro. Ele só vai dizer assim, com alegria e sorriso nos lábios: esse carro é meu. Lê do engano.
O carro não é dele. É só ficar 3, 4 parcelas sem pagar e logo, logo o dono aparece. Ah, ele aparece sim, sempre aparece. Uma casa, mesma coisa. Apresentamos a casa endividada em 30 anos, cheio de imóveis, endividada em 18 vezes, nas várias lojas e casas por aí, especialistas em criar dívidas. E dissemos às pessoas que nos visitam: minha casa, meus móveis, olha, minha televisão. Mentira. Logo, logo o dono aparece, se não houver pagamentos. Você percebe com inteligência o caminho espinhoso que o mundo impõe para que eu e você andemos por ele? E optamos em andar porque mentiras conceituais são plantadas na nossa cabeça? Ao longo da minha vida e da sua, acredito que você vai dividir o mesmo pensamento comigo. O mundo só tem uma missão: te explorar como massa de manobra, usar a sua força de peão enquanto a sua força é necessária. E o que ele puder tirar de você enquanto vivo, tirará. E plantará na sua vida todo tipo de dívida se você não optar em dizer não, não é isso que eu quero. Pense nisso com carinho. Pense com sabedoria sobre esse conceito que estou te passando. Isso fará diferença na sua cabeça e na sua maneira de agir e de pensar. Somos bastante inteligentes para pensar de que a dívida, em todo momento, ela não é 100% ruim. Há momentos que a dívida é extremamente inteligente. Sim, dívida inteligente? Sim, existe dívida inteligente. Claro que existe. Quando uma dívida é considerada inteligente? Quando o objeto adquirido via dívida, ele te trará 3, 4 vezes mais dinheiro do que o valor da parcela que você deve. Exemplo. Se você, por exemplo, quer ser um taxista, ou Uber, está na moda agora esse negócio de Uber, né? E você então, através de informação de amigos, você sondou e você percebeu que a renda que esse tipo de trabalho dá é uma renda interessante, muito boa por sinal, e que se você contrair a dívida na compra de um carro para usar neste trabalho, você vai ganhar 3, 4 vezes mais do que o valor da dívida. Neste caso, a dívida é inteligente, porque você se endividou para que com o objeto da compra, via dívida, você ganhasse 3, 4 vezes mais dinheiro do que o valor da parcela. Isso é uma sacada inteligente. Essa é uma jogada interessante. Então, entrar nesse tipo de dívida me parece inteligente. E apenas nesse caso, em situações semelhantes, a dívida deve ser considerada como opção. Mas não é isso que eu vejo. Definitivamente não. Eu vejo as pessoas se endividando por coisas supérfluas, por coisas que não trará nenhuma renda, por coisas unicamente com o objetivo de resolver aquela sensação de pobreza com conceito equivocado, de que pobreza é não ter coisas. Exemplo, eu vejo pessoas se endividando com um smartphone de 2, 3, 4 mil reais e não lhe acrescentará nada, muito menos renda. Eu vejo pessoas se endividando com roupas luxuosas. Eu vejo pessoas se endividando com carros unicamente para se mostrar, se impor e resolver aquela baixa autoestima pelo conceito equivocado. Eu vejo pessoas com motos, essas top, endividado pelo prazer de andar de moto. Nada contra, mas a dívida nesse caso não foi inteligente. Neste caso, ela é só uma agravante no seu problema.
Espero que você pense com sabedoria nessas ideias que estamos trocando. Estou trazendo para você, à luz da Bíblia, conceitos diferentes, mostrando os textos da Bíblia que fazem você ponderar. Porque cabeça foi feita para pensar. Pense nisso.